Prosseguindo os estudos de Jerônimo Savonarola, os seus ensinos, vamos falar sobre a visão dele de predestinação. Por quê? Predestinação é um dos temas que, assim, nós consideramos predestinação e livre-arbítrio, é um dos temas que separavam a igreja cristã da igreja católica. Tinha outros temas, como o batismo infantil, tá bom? Como chamar Maria de mãe de Deus, que parece algo pequeno, mas vamos ver que não era. Era algo muito grave, tá bom? Então, a visão de Savonarola sobre a predestinação é interessante para nós entendermos essa separação. O comentário do livro diz: Savonarola foi contra a doutrina católica da predestinação e defendia o livre-arbítrio. Ele dizia: é o livre-arbítrio que distingue o homem dos animais. E Solano foi um trabalho interessante que eu achei, vocês têm o link lá na bibliografia, é um artigo de um aluno da faculdade Mackenzie, Portela Neto Solano, tá bom? E eles, fazendo um trabalho sobre João Savonarola, ele relatou as palavras de Savonarola: nossa vontade não pode ser movida por nenhuma força externa, nem pelas estrelas, nem pelas paixões, nem mesmo por Deus. O Criador não destrói, mas preserva, movendo o mundo e todas as coisas criadas de conformidade com as leis de suas próprias naturezas. Bom, o que significa então o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, nós definimos livre-arbítrio como livre vontade, tá bom? É a capacidade do homem decidir entre o bem e o mal. E também, claro, o homem tem responsabilidade sobre essa decisão. Então, por exemplo, a Igreja Católica pregava, nós vamos ver que essa foi uma doutrina, né, uma interpretação da doutrina que nasceu na Igreja Católica. Então, eles pregavam que o termo livre-arbítrio não existe na Bíblia, tá bom? E como as igrejas reformadas mantiveram essa doutrina da predestinação, negando o livre-arbítrio, eles dizem que livre-arbítrio não existe na Bíblia, mas existe. Se você abrir aí em 1 Coríntios 7,37, anote essa referência ou abra a sua Bíblia, diz o seguinte na nossa Bíblia: todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Bom, o que significa própria vontade nesse texto? Tá bom? Se você abrir, por exemplo, dependendo da tradução que você abrir, se você abrir a versão corrigida, foi a que eu li. Agora, se você abrir a tradução chamada atualizada, ela traduz assim, olha: todavia o que está firme no seu coração, não tendo necessidade mais domínio sobre o seu próprio arbítrio, ou seja, sobre o seu livre arbítrio, tá ok? Então, tem na versão corrigida e também na versão reformada, você pode procurar, está livre vontade. Então, aqui no grego, na verdade, a expressão é a mesma, é próprio arbítrio, ou própria vontade, ou livre vontade, ou livre arbítrio. Então, a Bíblia fala de livre arbítrio? Claro que a Bíblia fala de livre arbítrio. E nós defendemos o livre-arbítrio, não é para exaltar o homem, não. Eles falam que isso exalta o homem. Não, isso é para responsabilizar o homem. O livre-arbítrio, ele responsabiliza o homem pelas suas decisões. Enquanto a predestinação que eles pregam, nós vamos ver que, na verdade, o homem não tem responsabilidade nenhuma, porque Deus é que decide tudo para o homem. Mas vamos ver mais sobre livre-arbítrio. Veja, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus já está cobrando, dizendo: olha, você tem uma decisão a tomar, você pode comer ou não. E nós vamos ver que a doutrina da predestinação original, como foi desenvolvida dentro da Igreja Católica, ela vai sofrer alterações com os reformados, mas dentro da Igreja Católica,
A doutrina da predestinação dizia que até Adão e Eva, Eva só comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal por ordem de Deus, porque Deus predestinou ela, ou seja, Deus criou, alertou para não pecar, para não comer, mas depois Deus ordenou que comesse. É uma doutrina extremamente racional, irracional. Não sei como tem pessoas que pregam essa doutrina aí, tá na internet, tudo como se fosse algo racional, tá bom? E tanto que depois Deus cobra a mulher, né? Quando eles comem, Deus fala para a mulher, por que fizeste isso? Então Deus cobra da mulher, Deus cobra do homem, Deus pune a mulher, pune o homem. Por isso que nós defendemos o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, ele responsabiliza o homem, para o homem saber, olha, você tem responsabilidade pelas suas decisões. Se você for salvo, você será salvo porque você reconheceu, tá bom, os seus erros, se arrependeu. Se você for condenado, é porque você não reconheceu os seus erros e não se arrependeu. Nós temos também um texto interessante lá em Josué 24, que Josué claramente cobra o povo dizendo, né, a quem eles queriam servir, se a Deus que tirou eles, né, do Egito, ou os deuses daqueles povos que eles iriam conhecer ali em Canaã. E ele diz a frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, claramente inspirado por Deus, não está dizendo que o povo podia escolher, tá bom? E Elias, quando ele está no monte com os profetas de Baal, lá em 1 Reis 18, o que ele faz? Ele fala para eles, olha, se Yahvé é Deus, serviu, mas se Baal é Deus, então serviu, ou seja, escolha quem vocês vão servir. Então isso está falando o quê? De responsabilidade, tá bom? Jesus Cristo, quando ele chega diante de Jerusalém, que diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, ou seja, Jesus está cobrando uma atitude deles. Eles não foram predestinados a matar os profetas. Aquilo foi uma escolha deles e eles erraram. Se não fosse escolha deles, Deus não iria cobrá-los, né? Tá bom? Então também, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, diz o seguinte, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, é o homem que está escolhendo, infelizmente está seguindo caminhos errados, tá bom? Então, é por isso que a igreja cristã, ela defende o livre-arbítrio. A igreja cristã defende o livre-arbítrio, não é para exaltar o homem. Ela defende o livre-arbítrio para responsabilizar o homem. E como último exemplo aí nessa parte de livre-arbítrio, se você quiser abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz o seguinte, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse texto aqui, ele é complicado para quem acredita na predestinação de Agostinho e de Calvino, porque a predestinação diz que Deus ordena todas as coisas. Tudo que acontece no mundo é ordenado por Deus, tá bom? Mas veja, aqui claramente está dizendo que Satanás atua e que ele cega o entendimento dos homens. Então, nem tudo que Deus ordena, nem tudo que acontece é por ordem de Deus, mas a doutrina até diz o seguinte, que inclusive Satanás, ele só faz essas coisas por ordem de Deus. Eles dizem até que o querubim ungido só pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Essa é a origem da doutrina, né? Ou seja, é uma coisa horrível. No final, Satanás é uma vítima. Né? Vítima de quem? Vítima de Deus, porque ordenou que ele pecasse, né? Que no caso ordenou que o querubim pecasse. Isso está errado, tá bom? Então esse ponto da predestinação está errado.